O ministro das Relações Exteriores do Líbano, Abdallah Abu Habib, disse em entrevista, como eu disse, à apresentadora da CNN, Christiane Amanpour, que os Estados Unidos são vitais para que um cessar-fogo entre Israel e Líbano aconteça. Vamos ver depois, quero repercutir aqui com a Mariana Janjaco. Who do you have any faith in if the strongest country in the world, the United States, seems to have no or very little influence after publicly saying that there would be a ceasefire? I don't think we have an alternative, yes. I don't think we have an alternative. We need the United States' help. Whether we get it or not, we are not sure yet. But the United States is very important, vital for this ceasefire. If it has to happen, the United States is always important in this regard. Ô Mari, queria repercutir com isso, porque é muito importante o ministro libanês falando, olha, para ter um cessar-fogo aqui na região, precisamos que os Estados Unidos tenham um papel direto. Com essa situação com o Irã, logicamente, para os americanos, ganha prioridade essa situação mais tensa Israel e Irã. Mas o que tem sido dito aí a respeito da questão do Líbano aí pelas autoridades americanas, se é que elas estão falando alguma coisa em público, Mari? Pois é, Yuri, na verdade chamou muito a atenção também a fala do representante libanês aqui nas Nações Unidas na reunião do Conselho de Segurança ontem, né, aqui na ONU em Nova York. Chamou muito a atenção de todos que estavam ali na reunião, porque ele deu um pronunciamento muito parecido com esse agora que a gente ouviu nessa entrevista com a Amanpour, falando sobre a situação dramática que o Líbano vive e acusando inclusive Israel de violar as leis humanitárias e a Carta da ONU, a Lei Humanitária Internacional. E é aí justamente que fica mais difícil a situação para os Estados Unidos por causa do apoio histórico que os Estados Unidos declaram a Israel. Então, nesse momento, as falas das autoridades americanas realmente são no sentido de demonstrar apoio a Israel e a incursões terrestres limitadas de Israel no Líbano contra o Hezbollah, que é justamente o que o representante aqui libanês na ONU acusa de não estar acontecendo. Ele diz que, na verdade, estão acontecendo incursões, invasões mesmo terrestres e que a população civil está sofrendo. Então, são acusações contra Israel e, nesse momento, os Estados Unidos falam muito em apoio ao governo israelense, na verdade, né? Porque falam que, claro, as ações devem ser destinadas contra o Hezbollah, não contra a população civil, mas você toca ali numa linha muito tênue, né? Desse apoio do governo americano histórico a Israel, muito parecido como foi a situação na faixa de Gaza, por exemplo. Você via o mundo, né, denunciando o sofrimento da população dos civis palestinos e os Estados Unidos, o governo americano com muita dificuldade ali de falar algo nesse sentido, que não desrespeitasse Israel, que não quebrasse, não fosse fora, não fugisse dessa linha do apoio de Israel, né, do apoio dos Estados Unidos a Israel. Então é uma situação muito parecida agora no Líbano. Lembrando que, claro, né, o Irã faz esses ataques em solidariedade aos grupos que apoia, os grupos que acabam usando ali, na verdade, o Hezbollah, o Hamas, todos esses grupos são apoiados pelo Irã e são o alvo, né? O Hezbollah é o alvo dessas ações de Israel. Israel diz que o alvo das ações é realmente o Hezbollah, mas há essas denúncias sobre o sofrimento da população civil. Agora, os Estados Unidos estão numa posição muito parecida mesmo com a que estiveram na questão da faixa de Gaza e, nesse momento, falando mais sobre a defesa de Israel do que sobre qualquer outra situação, falando sobre o direito de resposta de Israel. Foi isso, inclusive, que a gente viu aqui na ONU também, Yuri.